Olá, paz e alegria. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós temos um tema muito especial, que é sobre o Natal. E é inevitável falar disso, né, gente? Porque dezembro chegou, Natal chegou, e aí a gente vê várias luzes nas ruas, as lojas a pleno vapor. E a gente fica pensando como é que vai ser a ceia, quem que a gente vai presentear. Mas em meio a tudo isso, eu quero lembrar vocês o real sentido do Natal. E o real sentido tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. Quando a gente abre lá em João 1,14 diz assim, que o verbo se fez carne. E eu quero que você pense nisso comigo. A magnitude que existe nessa pequena frase, nesse pequeno texto. Fala justamente, o verbo se fez carne e ele habitou em nós. Isso fala de Jesus, fala que Jesus, ele se destituiu de toda a glória dele, de onde ele estava, aquele céu maravilhoso, habitação com Deus Pai, e ele veio para essa terra, ele veio para esse lugar, e ele se tornou carne, e ele começou a sentir as nossas dores, ele começou a pensar as mesmas coisas que a gente já pensou, ele começou a viver da mesma forma que a gente vive, e ele experimentou o que é a humanidade, e ele veio, e ele conseguiu passar por essa temporada, e ainda assim ele conseguiu nos salvar, ele conseguiu nos resgatar, ele conseguiu nos trazer de volta ao Senhor, ao Deus Pai. E é muito lindo isso, porque o Natal tem que celebrar justamente isso, a vinda de Jesus nessa terra, para concretizar em salvação, em transformação, em cura e principalmente em restauração das nossas vidas. Então, quando a gente fala de Natal, a gente precisa olhar e lembrar de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus, de certa forma, abriu mão para que nós vivêssemos hoje uma vida completamente diferente. Para que hoje nós tivéssemos a possibilidade, a oportunidade de viver uma vida com abundância, uma vida plena. O Natal é sobre isso, meu irmão. O Natal não são só as luzes, o Natal não são só os presentes, o Natal não é só a unidade familiar, o Natal não é só aquela ceia linda, maravilhosa, bem posta na mesa. O Natal é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo trouxe para nós com a vinda dele? E olha, eu quero te falar, além disso, além do que Jesus trouxe, que é a salvação, que é a transformação, que é o poder, que é a cura, ele trouxe sentido, ele trouxe propósito, ele trouxe destino para mim e para você. Que nesse Natal nós venhamos lembrar do que Jesus fez, mas nós venhamos também ter a mente e os olhos voltados também para o futuro. O que é que Jesus quer que eu faça? Qual que foi o propósito? Qual que foi o sentido de vida que Ele me deu? Quem é que eu preciso alcançar? Como é que eu preciso levar quem é Ele para as outras pessoas? Porque Jesus só veio para que eu fosse restaurado, mas Ele também veio para que eu tivesse propósito de vida. Para que eu fosse completamente mudado, para que eu fosse completamente transformado, mas que eu fosse instrumento de transformação, de mudança nas outras pessoas, em outras vidas, meu irmão. Então, que esse podcast especial de Natal, ele seja um podcast que você comece a olhar para si mesmo, para dentro de você. Lembrar de Jesus, mas lembrar dentro de você o sentido da vida que Jesus colocou em você, o propósito de vida que Jesus destinou para você. A palavra de Deus também fala que Jesus ele declarou algo sobre nós. Ele declarou que obras iguais ou maiores nós faríamos. A gente olha para a Bíblia, a gente olha a trajetória de Jesus, a gente percebe que ele fluiu em dons, a gente percebe que ele fez coisas maravilhosas, milagres extraordinários, ele fez curas sobrenaturais. E a gente olha para isso e muitas vezes a gente olha para o nosso cotidiano e a gente fala assim, quando é que eu vou chegar nesse lugar? Ou melhor, eu nunca vou chegar nesse lugar. Só que para Jesus ele declarou sobre você, olha, você vai fazer igual ou maior.
Então tem esse sentido também, tem esse poder, esse legado de poder que Jesus colocou sobre você. Jesus, ele estava declarando, quando ele falou assim, obras iguais ou maiores vocês farão, ele estava declarando que, olha, o que eu fiz a partir de hoje, a partir da minha morte, eu estou subindo para o céu, vai ser chão para vocês, meus irmãos. Vai ser chão para vocês, vocês vão pisar nesse chão sobrenatural, nesse legado sobrenatural que eu fluí, e farão coisas muito maiores, porque nós somos representantes dele aqui nessa terra. Então, meu irmão, que hoje você consiga se lembrar do propósito de vida que o Senhor te deu. Que hoje o seu coração venha ter Jesus entronizado, mas que venha ter também um propósito de vida muito arraigado, muito forte, muito latente, muito pulsante, para que em 2026 você viva coisas extraordinárias e faça o extraordinário de Deus acontecer na vida de outras pessoas. Porque é para isso que nós fomos chamados. É para isso que o Senhor Jesus veio e se entregou na cruz por mim e por você. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um fim de ano maravilhoso com a sua família, mas também que você tenha um fim de ano pensativo. O que é que eu vou fazer para o Senhor em 2026? Como é que eu vou honrar a vida de Jesus em 2026? Deus te abençoe.